Olá, muito boa tarde ou muito bom dia, dependendo de onde estiver, aqui em São Paulo, meio-dia e 1 exatamente, na região norte e nordeste, com exceção da Bahia, 11 e 1 da manhã. A gente já está aqui com o paulistano, Neto Palma, Felipe e Nicolas aqui no nosso chat. Muito bem-vindos todos vocês. Hoje a gente tem uma entrevista aqui, a gente tem a Líbia Macedo, que é gerente da comissão de voluntários do 20º Mundial Feminino de Vôlei, de handball, a gente vai conversar um pouco sobre a questão do voluntariado e dessa competição, que é a primeira vez que ela vai ocorrer aqui no Brasil, né? Muito boa tarde, Líbia. Boa tarde, estamos aqui nesse feriado, mas vamos conversar um pouquinho aí sobre os eventos esportivos. Maravilha. Qual é a importância desse evento? Ele é um mundial, né? Então vem as equipes. São quantos países? São 24 delegações que nós estamos recebendo aqui, de todo o mundo. O que eu acho importante a gente perceber e entender é que é um dos primeiros eventos mundiais e oficiais que acontecem no nosso país antes de Copa do Mundo, antes de Olimpíada, então ele tem uma importância, e é a primeira vez que o handball recebe nas Américas o Campeonato Mundial, que é seletiva para a Olimpíada. E é bom, né? Vem a agregar, porque existe muito protesto, pessoas que acham que são contra a Copa, contra Olimpíadas no Brasil e tal, mas independente disso, querendo ou não, Brasil, vai acontecer, esquece, né? Nem que seja, tipo, o estádio sai pronto na última hora, mas vai acontecer. Então, já que vai acontecer, esperemos que aconteça da melhor maneira possível e tomara que as obras não sejam abandonadas, como infelizmente aconteceu em algumas obras do Pan-Americano. Mas independente disso, a questão do voluntariado está bem complicado de conseguir os membros voluntários para ajudar nesses eventos? Olha, não está complicado. A gente tem recebido, a gente tem o nosso credenciamento via site, a gente tem recebido bastante, o pessoal está interessado, mas a gente tem uma certa dificuldade, por exemplo, com as pessoas com fluência em outras línguas. Entendi. Então eu tenho percebido um percentual muito baixo de pessoas, não digo com fluência, mas pelo menos um intermediário, que seja de espanhol ou que seja de inglês, que eu acho que é importante que a gente encontre isso para que a gente faça um bom evento, já que a gente está recebendo gente desde o Cazaquistão até, né, uma delegação da França, enfim. São vários países, várias características, apesar da língua oficial ser o inglês, acontecer aqui no Brasil, mas é importante que a gente possa conseguir se comunicar com as pessoas. Com certeza, e lembrando, o voluntário vai estar trabalhando junto, acaba trabalhando junto com esses atletas, né? A gente tem várias áreas, né? Então tem desde uma área de competição, então tem gente que vai trabalhar em quadra, né? Então tem a oportunidade de trabalhar em quadra, lógico, aí já entra o processo do voluntariado, né? Para tietar, né? Para estar lá para auxiliar, desde o relatório de estatística que tem que entregar para a mídia, até o rodoboy que enxuga a quadra, enfim, existem várias oportunidades, mas desde a alimentação que eu tenho que entregar para as pessoas, a coletiva de imprensa que eu tenho que apoiar. Então também acho que é muito interessante para as pessoas que estão em fase de universidade, que têm aí as suas diversas carreiras ou estão no começo de carreira. Então é um caminho, quer dizer, se você faz jornalismo, você seleciona essa área, a gente está tentando atender isso, né? Então quando o voluntário se cadastra, ele opta por uma das áreas, então a gente está tentando atender isso porque a gente acredita que isso é uma experiência que ele pode levar para o currículo, para a vida, e vai nos auxiliar também. Exatamente, e enriquece o currículo não só por ter trabalhado num evento de tamanha importância, como também até por conta de ter já uma experiência na sua área, que muitas pessoas têm problema de ter experiência e estágio e tal na sua área, né? Muita gente termina a faculdade sem conseguir nenhuma experiência na sua área, e é um ganho fenomenal. Deixa eu ver aqui o chat. Antes o Paulistano estava me perguntando o negócio da USP, né? Não é o caso, mas cá entre nós palhaçada, pelo menos no meu entender. Estão dando boa tarde, Renato. O pessoal do handball já está aí na UTV? Sim, Renatinho pontual, até no feriado, maravilha. Estou desatualizado, o handball, mas do que me lembro, a base da seleção era de Cambi. Caribe? Não, Cambi, colocou aqui, não sei. Provavelmente ali no... Porque o Neto, ele é do Paraná. Bacana.
tem uma base da seleção, que seja do Paraná ou algo no gênero? Olha, esse evento ia acontecer no Sul, foi transferido para cá. Eu sei que a gente tem alguns times espalhados aí pelo Brasil. Eu não sei se vocês têm contato com isso, mas também a gente tem o handball de praia, que é extremamente vigoroso. A gente não tem isso muito no exterior, para quem... Há muito tempo atrás joguei handball. Handball de praia é uma delícia de areia, que a gente fala, mais difícil de falar, tem os kicks diferentes de bola, mas ele é extremamente vigoroso. Imagina você jogar na praia. Então a gente tem uma série de questões. Não temos tantos times hoje em dia no campeonato, mas temos aí espalhados pelo Brasil alguma coisa. Lembrando que o handball é a modalidade esportiva mais jogada na fase escolar. Ele é o must, todo mundo gosta do handball nas escolas. É difícil encontrar alguém que nunca tenha jogado, nem por uma brincadeira na aula de educação física, um handball, né? É muito dinâmico. E o Neto tá falando aqui que a sobrinha dele jogou na seleção de Alvorada, ele é de Alvorada, lá no Paraná, falou que já foi campeã no norte do Paraná. Faz o seguinte, pede pra ela se cadastrar como voluntária no nosso evento, aí ela vem com a experiência dela e nos ajuda, né? Ele falou que a cidade é Cambé, que é perto de Londrina. Ah, bacana. Maravilha, então. Bom, voltando à questão do voluntariado, né? Além desse empecilho de idiomas que não vem sendo encontrado, há algum outro empecilho no que diz respeito ao que eles almejam durante um voluntariado ou algo no gênero? Não, a gente tem encontrado muito interesse. A quantidade de e-mails que eu respondo por dia é incrível, o pessoal da minha equipe também. O que eu acho que é importante é que as pessoas entendam realmente o que é ser voluntário, né? Que seja num evento esportivo, que seja ser um evento social, né, beneficente, mas é você se doar para aquela atividade. E para que um evento ou para que qualquer atividade aconteça, a gente precisa ter líderes de áreas, a gente precisa ter regras, a gente precisa ter horários e às vezes a gente escuta um pouco um discurso, né? Tô trabalhando de graça. Enfim, as pessoas precisam visualizar que aquele trabalho de graça está enaltecendo desde o seu país, eu acho que começa por aí, não é nenhum discurso populista, não é essa linha, mas ele enaltece o seu país, a gente está recebendo a Copa e a Olimpíada, a gente precisa mostrar que tem condições desde do táxi, do aeroporto, não tem tanta discussão para isso. Acho que a gente tem que ter bons voluntários também. A gente não vai ter bons voluntários se a gente não começar já. Exatamente. Né? Então, eu acho que pode ser um caminho. E lembrando que estar envolvido num grande evento é um contato com pessoas, as pessoas veem a sua atuação, né? A sua performance também. Podem surgir trabalhos, por que não? A gente tá com Copa e Olimpíada vindo aí. Vamos precisar de voluntário pra caramba. E não é só para quem é uma área envolvida diretamente com esportes. Quer dizer, existe caminho para jornalistas, existe caminho para a área de tecnologia, existe caminho para a área de fisioterapia, para a área de catering, para uma série de áreas. Então, pegar essas oportunidades e começar a colocar isso no seu currículo ou no portfólio da sua empresa, eu acho que é muito interessante. Pra quem faz gestão de eventos, turismo... Olha, é amplo, né? Um evento, dos cursos, eu acredito que todos os cursos poderiam estar envolvidos, mas eu acho que mais fortemente educação física, os cursos da área de saúde, os cursos da área de comunicação, desde publicidade, por exemplo, a gente precisa envelopar ou vestir, né, como a gente diz, todas as arenas. O Mundial de Handball acontece em 4 cidades, Barueri, Santos, São Bernardo e São Paulo. Então, são 4 locais onde eu tenho que, né, envelopar todas essas arenas para que fiquem com cara de Mundial de Handball. Show de bola. Paulistano falando aqui, você acha que o Brasil realmente tem condições de sediar um evento esportivo de 2014? No caso, ele está falando da Copa e Olimpíadas. Quer que eu seja sincera? Eu acho que ainda não. Eu acho que começa com esses eventos paralelos e anteriores para que a gente possa fazer uma boa Copa e uma boa... Até preparando uma equipe, né? Preparando a equipe, preparando fornecedores, preparando o espírito,
né? O espírito de voluntariado, por exemplo, não é uma coisa tão comum, mas não quer dizer que o brasileiro não tenha, por exemplo, o espírito hospitaleiro, né? A gente já ganhou aí, acho que a cidade do Rio de Janeiro é a cidade mais hospitaleira do mundo. E o brasileiro é conhecido como um povo amável e cortês. E somos mesmo. Então, se a gente alinhar um pouco isso, lapidar um pouco a questão do profissionalismo, a questão da língua, a questão dos processos, acho que a gente vai dar show. Né? Não pela questão do jeitinho brasileiro, pela questão dessa característica da hospitalidade, se colocar mais o profissionalismo, acho que aí não tem para ninguém. Mas a gente tem tempo para se preparar, é isso que eu acho que é importante. Não, e é aquele negócio, é importante começar a se preparar bem antes, né? Não deixar para em cima da hora. E justamente a questão do jeitinho brasileiro, eu já não acho que é algo salutar, né? A gente tem que entender que a gente tem que fazer as coisas realmente acontecerem de um modo direito, sério. O voluntariado, por exemplo, não é algo para ser levado de qualquer jeito. Não é porque você não está, entre aspas, recebendo, que você não vai fazer da melhor maneira possível. Pelo contrário, pensa que quando você está como voluntariado, seja num pequeno evento ou num grande evento, como são esses, milhares de olhos estão sobre você. E dependendo do que você fazer, oportunidades de emprego, contatos, são inúmeras coisas a favor tanto da área profissional como da área pessoal, que isso é incontável, né? Eu trabalhei no Pan-Americano e eu trabalhei, por exemplo, numa área como voluntária. Eu já tinha trabalhado em outras áreas. E acho que o que foi mais importante, eu tive a oportunidade de estar com pessoas do exterior, de montagem de cronometragem, de montagem de competição. Então, eles têm um outro olhar. Né? Não quer dizer que é o melhor olhar, mas é um outro olhar. Então, esta oportunidade de ver esse outro olhar e depois você adaptar para a sua condição, para a sua situação, eu acho que isso é impagável. Né? Então, quando me chega um e-mail, falei, qual é a contrapartida? Né? Eu sempre brinco, além do prazer de trabalhar com toda a equipe, mas não é isso. Mas acho que, primeiro você está contribuindo. Né? O esporte, em geral, precisa da contribuição de todos, desde os patrocinadores e etc. Além de contribuir, a quantidade de contatos que você vai fazer, que seja de paquera, que seja de networking mesmo, e o que você vai aprender, quer dizer, eu não sabia determinada informação sobre a parte de estatística, ou sobre a parte de coletiva, ou sobre línguas, porque a gente está conversando, imagina 24 delegações, só nesse período de 12 dias, o que a gente não vai aprender sobre cultura, sobre novas palavras, sobre alimentação. Então, eu acho que isso não tem em livro, não tem em curso nenhum, mas você pode colocar no seu currículo que você ficou envolvido durante 20 dias num campeonato mundial com N pessoas, né? A parte de conhecimento realmente é sensacional, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com hotelaria, quando você tem esse simples contato com diferentes nações, com diferentes costumes, já é uma coisa absurda em termos de melhorar você, de educação até, eu diria, né? Felipe aqui do Twitter falando que meu celular é chato, maravilha, muito obrigado. Tá, não tá aparecendo nada na tela. Depois, no intervalo eu ajusto ele aí. Neto falando aqui, ó, o setor de voluntariado joga um papel integrador, reunindo indivíduos, grupos, instituições, inclusive países em que outros contextos poderiam estar em conflito ou competição entre si, assim como produz várias ideias sobre comportamento social, setor ativo e também na presença das antigas tradições e valores de cultura. Muito verdade. Acho que é interessante a gente colocar, eu não sei se vocês conhecem, mas existe um cargo, vamos dizer aí, dentro do processo de voluntariado, que é o attaché, que é o guia de delegação. Né? Ele fica o tempo todo responsável pela delegação, acompanhando a delegação. Então, você imagina a riqueza dessa pessoa que fica aí durante 12 dias acompanhando uma delegação que tem seus costumes de treinamento, tem seus costumes de gerenciamento de grupo, né? Porque existe um líder que é o técnico, o massagista, o fisioterapeuta. Eles têm uma rotina,
né? Então cada um tem um formato de assistir televisão, a sua forma de alimentação, a sua forma de alongamento, as conversas, a sua religião. E por mais que você leia um livro, você talvez não capte aquilo que você vai captar dessa maneira. Então, por exemplo, o attaché, que é uma pessoa que fica mais próxima da delegação, acompanhando. Então, a gente tem notícias de attachés ou de guias de delegação que trabalharam em outros eventos. Quando essa delegação vem ao país, faz questão de estar com esse attaché, porque criou um vínculo, que percebeu o profissionalismo, já entende como é que é a rotina. Ele acaba sendo quase que vira uma referência. Um tradutor, intérprete do grupo. Ele é o nosso elo de ligação entre a delegação, entre o chefe de delegação e a comissão organizadora. Entendi. Então, por exemplo, ele fica full time, inclusive o attaché fica o tempo todo com a delegação, hospedado. Ele dorme junto com o pessoal. Dorme junto para ficar disponível full time para qualquer tipo de inconveniente que ocorra, que aconteça, para auxiliar na questão da língua, por mais que a língua oficial seja o inglês. Normalmente é um por delegação? É um por delegação. Então você imagina, por exemplo, eu vou receber uma delegação do Cazaquistão. A gente sabe que por mais que essas pessoas possam vir a falar inglês, não é aquele inglês que às vezes num momento de calor, de uma discussão, seja claro da gente compreender. Né? Então, se alguma pessoa fala pelo menos um básico, um intermediário da língua, você fica mais à vontade. Quando você viaja e alguém fala em português com você, não fica mais à vontade? Então, é isso que a gente está tentando provisionar aí para as delegações. Eu estou quase fechando meu quadro de attachés e aí a gente está fechando. Aliás, se tiver alguém que fale russo aí, manda e-mail para mim que a gente está cadastrando. Russo é complicado, né? Russo é complicado e cada vez mais tem gente estudando línguas árabes. O chinês hoje em dia já eu estudei até por um pouquinho conta de comercial. chinês, a gente já fechou, mas por exemplo, a Tunísia, né, que fala um pouco de árabe e francês, a gente conseguiu uma pessoa que tinha trabalhado com futebol no mundo árabe e falava francês, então estamos contratando. Então é isso que eu acho que a gente tem que avaliar. A gente também está contratando voluntários de outras épocas e que agora vão como attaché, que no caso do Mundial está sendo contratado. Então, por isso que eu acho que a importância. Pode ser que num momento você não recebeu, mas você conseguiu um contato que vai reverter para outras. E aquele negócio, você pode não estar recebendo dinheiro, mas a contribuição para a sua cultura e para o seu currículo, na boa, você não vai conseguir isso pagando curso algum. Com certeza. Né? Isso seria um tipo de intercâmbio cultural, com certeza. Pode ser compreendido total como intercâmbio cultural. E independente se você está ligado completamente à delegação, porque você está circulando em áreas, no ônibus, durante os jogos, e essa nossa hospitalidade é percebida e é uma expectativa das delegações. Né? A gente já tem recebido aí alguns e-mails com algumas pessoas contando, a gente não vê a hora de estar no Brasil, eles vão estar no verão, então isso também já é um elemento diferencial, principalmente para os países nórdicos. O handball é muito forte nos Países Baixos, então Dinamarca, Noruega, então eles e graças a Deus no Brasil, né? Porque a gente não vai fazer feio. Graças a Deus. Nós fomos aí medalha agora no Pan-Americano, as meninas fizeram bonito lá. As meninas foram ouro e os homens foram prata, perdeu pra Argentina. Ai, meu Deus do céu. A dor de cabeça, né? Continua essa rivalidade. Mas as meninas ganharam da Argentina, então ficou 1-1. Beleza. Sensacional. Acho que a única delegação que fez feio no Pan-Americano foram os homens no futebol masculino, né? Pelo amor de Deus. As meninas, graças a Deus, também perderam na final, sim, mas também um exemplo de superação maravilhoso da Maureen, que perdeu o pai, né? Antes da semifinal. Realmente sensacional, né? Bom, a questão do handball brasileiro. A gente já não seria nenhuma coisa do Pan-Americano. A gente tem uma história do handball bem feliz no Brasil, né? Sim, e a gente tem uma história feliz. A gente tem um handball mais forte a nível universitário, né? Algumas universidades têm seus times de handball, inclusive com atletas estrangeiros. A gente não tem uma quantidade muito grande de
de times aqui no Brasil, mas o que eu acho que é interessante a gente perceber é que a gente está com uma base de seleção, uma base feminina, por exemplo, muitas jogam no exterior. Né? Os jogadores também masculinos jogando no exterior, jogando na Espanha, que são países fortes para isso. Então, a gente fazendo sucesso lá fora... Seria meio como comparando ao futebol, que é mais de conhecimento de todo mundo, até porque, infelizmente, no Brasil se dá valor ao futebol e aos outros esportes se esquece, infelizmente. Só mas em épocas de Olimpíada, né? Lamentável. Essa questão de jogar fora. Falta muito incentivo para terem uma compensação até salarial desses esportistas. No Brasil é muito melhor lá fora, como é no futebol, ou a parte de jogar fora vai muito mais pela experiência do que pelo salário? Olha, eu não sei te dar detalhes sobre questões de valores, mas assim, um pouco que eu conheço, eu estive na Dinamarca e na Espanha, por causa da parte de gestão esportiva, e o que a gente percebe é um profissionalismo, inclusive, como formatos de ligas. Né? Então eu estive na Espanha num local que chama-se Ciudad Balonmano, onde é um ginásio que só tem marca de handball no ginásio. Então é um ginásio que vende tickets, é uma cidade que vive o handball. Né? A gente não tem muito aqui, quer dizer, eu tenho, as pessoas vão assistir handball em São Bernardo do Campo, que é muito forte, mas do mesmo jeito que vão assistir um futebol de salão, vão assistir um voleibol, essa cultura do handball que é tão forte no âmbito escolar, ela ainda não chegou, talvez, nos campeonatos oficiais. E aí, nesse sentido, as meninas que se destacam, os homens que se destacam, buscam lá fora, tanto para melhorar, né? Eu acho que aí talvez tenha uma condição num quesito mais profissional, né? Mas muitos voltam. Quando a gente tem um campeonato, o voleibol é a mesma coisa. Quando a gente tem um campeonato estruturado, a grande vontade dos jogadores é de voltar, porque quem é que não gosta de estar no seu país? Com certeza. Né? Com certeza. Mas também vão buscar lá a experiência, o próprio técnico nosso é estrangeiro, então é um diferencial, e quando a seleção se reúne, eu acho que isso se demonstra como um pan-americano, e quem sabe aí no nosso Mundial a gente não faz bonito aí, esperamos chegando nas oitavas de final. Olimpíadas, Mundial, tudo, pelo amor de Deus. Milton Balena entrando aqui, grande Milton, boa tarde, salve o povo chatista, salve Milton. Bom, eu até separei uma notícia, eu até comentei com você anteriormente, sobre esse jovem, né, a questão do voluntariado no Brasil. Somos conhecidos, como a gente já comentou aqui, sobre a questão da hospitalidade e tudo mais, mas eu achei interessante essa notícia, que é de pouco tempo atrás, dia 31 agora do 10, sobre um jovem do amazonense, foi nomeado Herói do Milênio por voluntariado. É um estudante de 20 anos, que ele trabalha para uma ONG, que é a Rush and Charge. Esse grupo, a ESEC, é um grande grupo aí para a parte de voluntariado. A ESEC? Não conhecia. Bem bacana. E ele, a frase dele eu achei bem legal. Passei a ver que tudo na vida vai além de mim. E tá aqui, voluntariado me fez pensar diferente. Pensei a ver que tudo na vida vai além de mim. Assim, o jovem amazonense Wilson Falcão, de 20 anos, descreve a experiência de vida. O estudante de economia representa o Brasil no 2º Encontro Mundial de Jovens Voluntários, realizado esse ano em Barranquilla, na Colômbia. E ele é um dos 3 jovens escolhidos em todo o mundo para receber o título de Herói do Milênio. Isso, com certeza, para o currículo desse garoto, vai contar de uma maneira extraordinária. Ele pode não estar recebendo nada hoje em dia de dinheiro, mas a recompensa não só em termos de currículo, mas pessoal. Gente, isso... Imagina, ele é um estudante de economia. 20 anos. Se você for ver, então, de repente, o trabalho beneficente, qual que é o vínculo? Acho que o vínculo é qual a visão que você tem das coisas, né? Qual é a relação que as outras pessoas têm. Né? Como é que ele vai levar isso quando ele tiver que liderar a atividade onde ele for trabalhar, quando ele tiver que escrever projetos, o que ele vai ter que levar em consideração. Então, por mais que a universidade trabalhe com conceitos, eu acho que essa parte prática é impagável. Com certeza. Né? E uma pessoa que recebe um prêmio aos 20 anos,
né? Aos 20 anos eu não tinha muito item para escrever no meu currículo, eu não sei você. Eu tinha lá o meu curso de inglês em alguma escola nível 3, né? Então, assim, trabalhos sociais ou de voluntariado, né? Não só na área esportiva, mas trabalhos sociais também fazem você vivenciar, porque você foi liderado por alguém, você teve que liderar algumas questões, você tem que tomar decisões. As empresas, né, o pessoal de RH já analisa isso no currículo das pessoas. Então, acho que é importante, não é porque a gente está precisando de voluntariado lá no handball só não mas eu acho que é uma forma interessante de você começar a colocar coisas dentro do seu currículo que são realmente relevantes, né? E que alguém vai perceber como relevante. E para quem já trabalhou como voluntariado sabe que aquilo dá um prazer muito diferente. Quando você vê um sorriso de uma criança, quando você recebe um obrigado, até quando você recebe uma bronca porque você percebe, eu podia ter feito melhor. Né? Então, acho que são oportunidades que surgem aí que a gente não pode deixar passar, não. E tem coisas, por exemplo, a gente estava até comentando a questão de escotismo, bandeirantismo, que trabalha uma parte de voluntariado bastante forte. E eu já fui membro de escoteiro, de bandeirante, e tem momentos, assim, são coisas pequenas, teoricamente, mas eu teve uma vez que eu estava fazendo um trabalho com crianças que foram abandonadas pelos pais, né, e que tem todo um problema emocional atrás, e a gente brincando com eles e tudo mais, e por conta do uniforme, né, os meninos me chamavam de o guardinha. Ô guardinha! Ô guardinha! Você ficava identificado. Gente, não, e assim, é uma coisa boba, ok. Mas esse simples. Aquelas criancinhas te chamando de guardinha. Era uma referência. Né? E o respeito, a admiração que eles têm, porque você está ensinando, você está ajudando, você está ali dando um pouco um mínimo de carinho que você dá ali. Tanto que tem trabalhos em asilos e tudo mais. A gente faz um bem pro coração. É impressionante. E isso no caso de um assistencialismo social, que é um pouco diferente do que no caso de uma Olimpíada, mas pode ter certeza que o bem-estar de estar contribuindo, ajudando, também existe nos eventos esportivos. Com certeza. Lembrando... A gente também fez contato, inclusive, com o pessoal de escotismo, e é incrível, né? Quer dizer, você faz um contato telefônico, já acionam todas as regionais, e, a minha já está interessada, enfim. Eu acho que o importante do que o projeto de algumas ONGs como essas, os escoteiros, os bandeirantes fazem, e que eu acho que a gente devia trabalhar muito fortemente isso, é que é desde criança. Então agora eu não preciso ficar justificando a importância, por exemplo, do voluntariado, porque isso já fica incutido nas pessoas, e aí elas têm vontade, necessidade, já estão envolvidas em projetos com isso. Então quando a gente começa de criança e a gente começa a perceber, né, o benefício, primeiro para nós, né, eu sempre falo que a gente vai lá ajudar os outros, mas eu ganho tanto mais. Com certeza. Né? Eu contribuo aí numa entidade no Jardim Irene. Quando a gente chega lá, eu acho que eu saio muito mais rica do que talvez uma doação que a gente faz, uma entrega de presentes que a gente faça. Então eu acho que isso tem que ser levado em consideração. É um obrigado que é tão rico de ouvir, né? Parece que ele tem um peso maior. Eu acho que isso é importante. E o Neto dando risada aqui. Renato Bandeirante. Pois é, fui bandeirante, sim. Tá, eu era só feminino, hein? Pois você explica essa história aí. Então, antigamente o escoteiro era só para homem, o bandeirante era só para mulher. O escoteiro começou a ser misto há muitos anos atrás e o bandeirantismo há cerca de 22 anos. Faria agora, mais ou menos. Porque eu fui o 7º bandeirante homem. Então, quando eu entrei, a gente foi... Você é um ícone. Foi o pessoal que brigou inicialmente para conseguir entrar no bandeirantismo, entendeu? E eu já fui muito, muito zoado. Inclusive, meu primeiro acampamento, que foi um acampamento escoteiro que eu fiz, os meninos do escoteiro ficavam brincando, né? Ai, o bandeirante, o bandeirante. Você tá satisfeito dormindo na barraca cheia de homem? Eu tô maravilhado aqui com 20 mulheres do meu lado. Mas eu não sabia, você que veio me dizer. Pra mim eram só os escoteiros meninos e as bandeirantes. Não, então, mas isso é só no Brasil. Você sabe que as bandeirantes, eu acredito, acho que quando veio, acho que foi a rainha da Dinamarca, alguém
né, da realeza da Dinamarca, o receptivo todo foi feito pelas bandeirantes. Porque ela foi bandeirante em seu país, ou uma coisa assim, e os voluntários que trabalharam no evento de receptivo foram bandeirantes. Então, a organização, né, se prontificou e trabalhou no evento fazendo receptivo, e ela fez um comentário que foi uma alegria para ela ter sido recebida pelas crianças e pelas meninas, porque isso não acaba, não é uma coisa de criança, né, porque tem os líderes, tem aí as patentes, exato, né, então acho que isso que é importante, não acabar. Isso é legal. Eu fiz parte de voluntariado no meeting de atletismo aqui no Ibirapuera, pelo Movimento Bandeirante. Bacana. E é legal. O que você vai fazer do dia 2 ao dia 18? Você não quer trabalhar com a gente? Vamos ver se eu consigo uma folguinha aqui. O pessoal da área de imprensa lá, aí você ajuda, gente. Maravilha. Bom, essa parte de... Deixa eu ver o horário, né? Meio-dia 31. Tem que passar o comercial, né? Então vamos pro comercial rapidinho, que eu sempre esqueço do comercial. Vai levar bronca. Vamos pro comercial rapidinho e daí eu já ajeito ali meu celular que o Felipe tá reclamando. Vamos lá. Muito boa tarde, voltando aqui com mais ao TV Debate. Hoje a gente está discutindo a questão do voluntariado e comentando sobre o Mundial de Handball que vai acontecer no Brasil já no próximo mês. Aliás, a gente não comentou os dias, né, que temos o Mundial. A gente tem o Mundial do dia 2 ao dia 18 de dezembro, sendo que a gente tem a primeira fase do dia 2 de dezembro ao dia 12, onde a gente está com as cidades de Santos, Barueri, São Bernardo e São Paulo, e aí as oitavas de final, a partir desse dia, do dia 13, aqui no Ibirapuera. Você é aqui no Ibirapuera? Isso! Aqui do ladinho. Facinho, pessoal. Frequenta lá, entra no nosso site, já tem todas as tabelas de jogos, e aí as delegações estão divididas por essas cidades, e aí as oitavas de final serão aqui no Ibirapuera. Maravilha. Então, vamos mostrar o site do Mundial de Handball. Tem aí o site. No lado direito, né, superior, tem justamente o link do voluntariado. Ali tem a parte voluntariado. Isso, lá no cantinho. Isso, clicando ali, você tem como se cadastrar. Na barra de cima, barra azul, do lado direito aí. Tá vendo? Lá no cantinho. No cantinho direito, em cima da barra azul. Direcional ali que tem várias opções. A última delas sendo o voluntariado. E acho que é importante que a gente tem vagas, então, para o pessoal de Santos, para o pessoal de Barueri, de São Paulo, São Bernardo, mas não necessariamente para você precisa morar na cidade. Exatamente. A gente está recebendo voluntários aí de vários estados que são apaixonados por handball, que estão vindo ficar na casa de parente, enfim, estão vindo contribuir, para você ver como é que é a coisa do voluntariado de... Vamos lá ajudar. Então a gente está recebendo bastante gente. Aí você faz o seu cadastro e a ficha é bem explicativa. Então a gente está tentando atender o que os voluntários clicarem lá. Quero trabalhar na área de catering, quero trabalhar na área técnica, quero trabalhar na área de competição. A gente está tentando atender da melhor maneira porque a gente tem turnos diferentes. Mas essa é a nossa intenção, sim. E aí depois a gente tem nas oitavas de final só em São Paulo. Talvez aumente o número de voluntários, quem sabe que se destaquem entre as 3 cidades, a gente pode fazer alguma graça aqui trazendo para São Paulo, vamos ver. E tem aquele negócio, lembrando que essa coisa do voluntariado em evento esportivo, há uma comunicação entre eventos, então com certeza você se destacando, a possibilidade de você pegar outros eventos, lembrando que a gente vai receber Copa e Olimpíada, é grande, né? Não, com certeza. Eu recebi indicações do Comitê Olímpico Brasileiro, alguns voluntários de São Paulo que eles têm aqui. O pessoal de Jogos Abertos de Santos também fez toda uma divulgação para os voluntários que trabalharam na cidade
de Santos. Eu, após acabar o evento, vou estar com esse mailing. Então, quando alguém se dispuser, a gente vai divulgar e a coisa continua, né? Para eventos beneficentes, para eventos esportivos, se for a área que a pessoa se interessa mais. Então, não termina no evento. Eu acho que isso que é importante, né? E, lógico, uma vez você pode ser voluntário, outro ser líder, outro ser attaché, e aí vai. Né? E aí, conforme com certeza. você mostrar o interesse e realmente porque o voluntariado não é simplesmente você ir lá levar a bandeira, por exemplo, tal, acabou, esquece, né? Não. Como você mesmo disse, tem várias áreas de atuação, inclusive vocês estão dando a oportunidade da pessoa dizer em qual área ela tem um interesse maior, que vocês estão tentando atender a isso. Lógico que às vezes não dá para atender a todo mundo, né? Mas a tentativa, justamente, porque a questão que a gente já comentou de contar em currículo, de tudo mais, de ser um aprimoramento profissional, né? Muita gente... Ter trabalhado num evento internacional, que às vezes você pode até trabalhar em eventos esportivos, mas só fez os nacionais. Né? Trabalhar com evento internacional já é uma chancela, né? Já é um adicional lá que você coloca no seu currículo. Eu acho que isso é importante. É muito diferente você trabalhar com delegações estrangeiras, árbitros vindo de fora, tem toda uma infraestrutura da Federação Internacional, né? Então a gente tem que se dividir em comitês, tem uma série de regras que nós temos que seguir e os voluntários ficam acompanhando porque estão auxiliando a gente lá no nosso trabalho. Deixa eu ver aqui. Vou me alistar como voluntário, o Neto falando aqui. Alistar? Não é serviço militar, tá? Eu não sou uma chefe tão brava assim, por favor, mas assim, por favor, se credenciem em nosso site. Temos uniforme, mas não é com patentes. O Milton tá falando aqui, beleza, trabalharemos nos bares. Bares. Olha, a gente tem o setor de catering que pode auxiliar o pessoal da área VIP, etc. Mas eu acho que a parte de bebida não combina muito com o esporte. Mas depois para comemorar, com certeza. Exatamente. E tá aqui, ó. Será que vai ter provas de levantamento e arremesso? Do que você tá falando? Barman, tá. Os bares, tá. Aí é uma outra competição. É um outro campeonato, mas precisa ser voluntário em outros lugares. Por falar... tá. O Milton perguntando se o Neto largou o cigarro. Infelizmente, eu tenho a triste notícia de que nem ele, nem eu. Né? Infelizmente. Eu já fiz uma campanha aqui hoje com ele. Mas a gente tenta. O Neto já conseguiu por um tempo, eu também consegui por um tempo. A gente vai tentar agora. Acho que vocês vão lançar uma campanha aqui, que tal? Qual? Pra largar o cigarro. Pra largar o cigarro? É que você ganha um prêmio, que tal? Não, eu acho que assim, só o fato de largar o cigarro, o prêmio, a minha saúde já é recompensador. Já é super recompensador. Com certeza, mas quem dera fosse fácil, meu Deus do céu. Até falou, 80% pelo menos dos fumantes pararia se fosse tão fácil. Infelizmente não é. Estou na fase de experiência, o Netão falando aqui nessa fase de parar de cigarro, ele está fazendo ainda a experiência dele. Sim, imagino como é. No caso, você está trabalhando para a delegação para o Mundial de Handball. Você trabalha normalmente com essa parte de voluntariado? Eu já estou, como eu falo, brincando seriamente de trabalhar com eventos há mais de 18 anos. Eu coordeno uma pós-graduação de eventos e o MBA de Gestão Esportiva com chancela do Real Madrid na Universidade Anhembi Morumbi, também ministro aulas na SPM. Então, sempre estive muito envolvida com eventos, desde trabalhando e aí depois nos processos universitário nos cursos e com treinamentos. Né? Eu trabalhei no Sul-Americano, eu trabalhei no Pan-Americano, eu tenho uma ação voluntariada na parte social, como eu te falei, a gente tem um grupo que chama Galera Solidária, então eu sou envolvida um pouco com essa história e aí com a parte de organização de eventos. E aí eu fui convidada pelo Comitê Geral para tocar essa área de gerente de voluntariado e aí eu sou responsável durante o período do dia 2 ao dia 18 por aproximadamente 700 voluntários e aí uma base de 30 attachês, porque não só as delegações têm attachês, mas eu tenho attachê
para a equipe de arbitragem, eu tenho attaché para o presidente da Federação Internacional, que precisa ter todo um cuidado. Então, acho que é importante a gente entender que não é só guia, né? É um atendimento mesmo. E aí eu tô com esse desafio, tô enlouquecida, mas tô adorando. A gente gosta dessa adrenalina. E tô trabalhando com gente muito legal. A gente tem entrevistado os attachés e tem sido uma alegria muito grande. Eles estão, assim, muito excitados para logo chegar ao evento. E o voluntariado, a quantidade de e-mails que eu recebo por dia perguntando como vai ser e que hora. Infelizmente, a gente não pode receber os voluntários menores de 18 anos, mas fico muito feliz de estar recebendo muitos e-mails de pessoas menores de idade interessados. A gente está fazendo agora uma parceria com a Federação Paulista, falando com os times, para ver crianças de times de infanto, crianças não, né, jovens do time infanto e juvenil, para nos auxiliarem nos voluntários de cerimonial, com as bandeiras, com os hinos, com as medalhas, os próprios escoteiros. Então a gente está fechando aí uma parceria. Estamos conversando também aí com alguns times, porque eu preciso do rodoboy, e aí eu acho que é preciso a gente entender que não é nenhum demérito, eu estou trabalhando ou com a questão da limpeza ou qualquer coisa, enfim. Se ninguém enxugar a quadra lá, o atleta pode se machucar e o espetáculo fica fica prejudicado. Então, o meu desafio é lidar com todas essas pessoas. Nós temos treinamento, temos um treinamento geral e depois temos um treinamento específico na instalação, seguindo uma linha de Comitê Olímpico. Então a gente está trabalhando para fazer um evento bonito e sério aí com o pessoal, e a gente está aprendendo muito também. Com certeza. Tá, o Netão aqui arrumando a palavra experiência, maravilha, depois de uma terceira tentativa. Tá bom, Netão, tá bom, maravilha. Faltou o acento, mas passa. Maravilha. Bom, eu, né, lembrando que eu comentei aí que eu fui voluntário no meeting aqui de atletismo, aliás, 2 vezes, e só o fato de você conhecer os atletas já é algo tão legal. E assim, era o meeting em São Paulo, era um evento infinitamente menor em termos de quantidade, de abrangência de esportistas, né? Mas eu lembro, eu tinha, acho que 17 anos quando eu fui, porque eu ainda não era coordenador de Bandeirante, então eu era B1 ou B2, né, que são as categorias. Tem uma série de patentes, né, aí as áreas. E então eu tinha eu devia ter 16, 17 anos, se não me engano. E conheci na época o Robson Caetano, Joaquim Cruz. E, gente, é tão legal você estar perto dessas pessoas, você conhecer eles. E pensando num evento internacional, essa coisa é tão recompensador. É verdade. E fora o que você falou das pessoas mesmo estarem esperando. E aí começa a cultura do PIN, né? E troca o PIN e ganha um boné. Por exemplo, aqui tem um elemento importante que a gente tem todo um cuidado no treinamento, né? A gente não pode esquecer, dentro de um profissionalismo, que a tietagem até que é saudável, mas precisa entender que primeiro a gente tem o nosso profissionalismo. É lógico que depois surge uma oportunidade para um autógrafo, para uma foto, principalmente para quem é um aficionado de handball. Mas eu acho que essa oportunidade, né, de você estar do lado das campeãs olímpicas ou campeãs mundiais, ou das pessoas que vão para Londres em 2012, é fenomenal. Por exemplo, a seleção brasileira foi a que foi campeã e que vai estar aqui. Então eu espero também que o pessoal lote os estádios, porque é uma possibilidade da gente ver um espetáculo de qualidade. Exatamente. Né? Não é um treino ou algum time. Então são 24 seleções do mundo todo brigando aí para ter as 3 vagas para a Olimpíada. O Brasil já conseguiu com o Pan-Americano. Então, nesse sentido, não precisa correr atrás para a vaga, mas acho que com certeza vai correr atrás para fazer bonito aí para a torcida, querendo, né? O Mundial, cá entre nós, é um amistoso de renome, né? E a gente começa com Brasil e Cuba no dia 2, aqui no Ibirapuera, e é um jogo interessantíssimo. Então acho que a gente tem que assistir também. Lembrando que a gente está com uma média aí de 720 atletas do mundo todo.
né? Então, quando você vem para uma competição desse nível, ele também encontra no voluntário um apoio, né? A gente não vai ficar lá torcendo, mas ele encontra um apoio quando ele sai de um jogo que ele perdeu e que você dá uma informação correta, que você entrega uma toalha, que o ônibus sai realmente no horário. Enfim, ele precisa disso, né? Ou se ele ganhou também, enfim. Eu acho que isso é importante também. E só estando lá para acompanhar. Com certeza, na pior das hipóteses, você faz grandes amigos. Com certeza. Na pior das hipóteses. Geralmente, esse pessoal voluntário, na sua maioria, são estudantes? Uma pergunta do Milton. Sim, na maioria são estudantes, até porque acho que é bom a gente comentar aqui. Hoje as universidades têm um processo que chama-se atividades complementares, né? Que é como se fosse o estágio, mas não necessariamente são estágios na mesma área que a pessoa for trabalhar. Desde leituras, participação em eventos. Então, muitas universidades têm lá uma carga horária de atividades complementares, e eu acredito em dezembro, é quando você precisa fechar o ano, então a gente também já está preocupado com isso, entregando um certificado, e para universitários um certificado com carga horária, onde eles precisam disso para algumas questões, né, burocráticas dentro de disciplinas das universidades. Também porque é a forma como a gente consegue divulgar, né? Então nós divulgamos nas atléticas, nós divulgamos nos centros acadêmicos das universidades, espalhamos cartazes pelas universidades, em cursos de inglês, em cursos de língua, em ginásios, né? E a gente também, acho que é importante a gente salientar dos voluntários de terceira idade, né? Da melhor idade, como a gente diz, e que são fenomenais. Eu tive a oportunidade no Pan-Americano trabalhar, que acho que o voluntário mais velho que a gente tinha no Brasil, ele tinha 83 anos, e saiba você, ele não ficava sentado não, ele ficava andando para um lado, para o outro, e carregava coisa, e levava informação, e eu acho que para essas pessoas é muito interessante a experiência que eles têm, né? Inclusive para decidir alguma coisa é grande, no trato de conversar com as pessoas. Então aí o pessoal da melhor idade, por favor, também pode estar conosco. A gente tem recebido aí alguns currículos, alguns credenciamentos, e só vem ajudar. Com certeza, né? É aquele negócio, idoso não ser idoso não é doença, não é mal para ninguém. Pelo contrário, são pessoas fora o conteúdo ativas, de vida que já vem e traz, né? Então, quando a gente fica um pouco nervoso, eles não, calma. Então, eu acho que, tô querendo eles lá. O Neto perguntando qual a idade limite. Não temos idade limite, não. A gente só tem a idade limite para a questão de 18 anos, e acho que é importante a gente salientar aqui. Isso é possível até dentro da legislação, e a gente precisaria fazer um termo de autorização. Como está a gente optou por fazer maiores de 18 anos, mas como eu falei, a gente está fazendo essa parceria aí com escoteiros e com alguns times, então vamos ter alguns menores de idade, mas numa área específica, que é protocolo somente para as bandeiras, e aí fica mais fácil também da gente gerenciar. A gente precisa de autorização dos pais, então fica um pouco mais difícil. É somente por isso, mas eu acho que os adolescentes têm um gás aí bom para nós. E o Neto já está justamente aqui formulando qual a idade mínima e máxima. Aceita velhos? Aceita, Netão, aceita, né? Tem só a idade mínima de 18 anos, até por uma questão legal. E o Milton também falando aqui, do intercâmbio cultural maravilhoso, com certeza, enriquecedor para qualquer um. Com certeza. A gente também fez contatos com algumas entidades de PNE, de portadores de necessidade especial. Então, temos alguns cadastros também, por exemplo, para a parte de receptivo, de infodesk. A gente está aí, a partir do dia 12 devemos estar, talvez encerremos o nosso processo de credenciamento, mas a gente já deu uma olhada ali na escala, a gente está recebendo alguns cadeirantes, algumas pessoas que têm, não é por causa da sua limitação, que não podem contribuir. Aliás, tem um foco maior e que provavelmente vão estar envolvidos em algumas das unidades conosco. Maravilha. Acho que é uma oportunidade também. Com certeza, até porque mesmo esses cadeirantes, eles podem ir em outros eventos. E lembrando que como a gente vai sediar a Olimpíada, a gente vai ter também a Paralimpíada. Com certeza. Né? E tem também handball de cadeira de rodas já. Mas não... Jogando. Não, eu tô dizendo, tem a modalidade esportiva também. Tem o handball de cadeira. E tem o mundial deles? Não sei te dizer se tem mundial, mas tem a modalidade, né? Então,
é uma forma também da gente trazer pessoas que têm uma necessidade especial para próximo do esporte para praticar, né? Não só o basquetebol, que eu acho que é o que é o mais conhecido, mas tem aí o futebol para cegos, tem uma série de coisas. A gente tem um time de paralímpicos sensacional. Sim, traz muita medalha. Exato. Aí, né? Natação e muitas outras coisas. Já começa o envolvimento aí. Sensacional. Até tem entrou aqui agora Saviano Vieira. Também, muito boa tarde, Saviano. A gente tem um internauta que faz um trabalho muito legal de inserção de cadeirantes, que é o Valdir Timóteo. Até vou então passar também o contato da ONG dele. Bacana, a gente entra em contato, vamos ver se a gente consegue. Quanto mais gente, melhor para nós. Maravilha. Bom, 12h54, a gente vai encerrando por aqui esse TV Debate. O Milton com aqui, nadador americano surdo, ganhou medalha de bronze no Pan México. Uhum. Uma competição oficial, né? Sem ser específica. E ele, no caso, não competiu num evento para-olímpico ou para-pan-americano, competindo normalmente. Tinha uma sinalização de luzes laterais, no qual ele ficava olhando para ver quando era o momento Perfeitamente possível esse convívio, né? Exatamente. Bom, agradecer muito. Eu que agradeço o espaço aqui. Da gente poder estar falando sobre o Mundial de Handball. Eu sou suspeita, porque eu joguei handball há muito tempo, então sou apaixonada pela modalidade também. E agora com a oportunidade de estar trabalhando com a comissão, também tenho aprendido muito com a comissão do exterior que vem aqui, nos ensina muita coisa, nos auxilia na consultoria. E eu queria pedir, a gente tem o nosso site, acho que vocês devem ter mostrado aí, que é o www.handballbrasil, no formato internacional escrito 2011.com. E aí a gente tem lá o nosso ícone de voluntários, vocês podem se credenciar, acho que está bem explicativo lá para vocês, todas as áreas que vocês podem trabalhar, os turnos que vocês podem escolher. Eu não tenho disponibilidade de manhã, só tenho de tarde. Clica lá o de tarde e você vai fazer aquele turno, né? E aí as escolas de inglês, por favor, né, falem com seus alunos. A gente está precisando de gente aí, pelo menos do intermediário, para facilitar a nossa vida. E aí eu conto com vocês e conto com vocês indo assistir lá o nosso jogo de handball, dia 2, Brasil e Cuba. Maravilha. Bom, agradecer todo mundo aqui no chat também, Netão, Felipe, Milton, o Saviano Vieira, que acabou de entrar aqui também. Grande abraço para todo mundo, tenha uma ótima tarde. Eu volto às 6 horas com o Jornal Interativo. Valeu, abraço. Obrigado.